trabalhar. Em primeiro lugar, qual é o objetivo? Identificar tipos penais relativos a atos atentatórios, tentatórios de autodeterminação e privacidade sexuais, praticados através da internet. Não estou a pensar em situações globais de vulneráveis, nem de crianças, nem de mulheres, nem de outros vulneráveis. E tem que ser entendido o seguinte: o foco inicial em duas organizações continentais na Europa, o Conselho da Europa e a União Europeia, são diferentes. O Conselho da Europa existe desde o final dos anos 40 e destina-se à cooperação política e cultural, e vai desde, em termos territoriais, desde a Groenlândia até o Mar de Bering, porque inclusive a Federação Russa integra o Conselho da Europa e vai até ao Cáucaso e à Ásia Central. E quanto à União Europeia, inicialmente a Comunidade Económica Europeia existe desde 1957 e era apenas uma organização de integração económica. Bom, mas o foco começou por ser a pornografia e o abuso e a exploração sexual de crianças e jovens. Porquê? Desde o início, já até deste milénio, há percepção nos documentos de políticas públicas dentro da União Europeia da existência de uma articulação muito forte entre pornografia infantil, abuso e exploração sexual de crianças, jovens, e o crime organizado. Quer dizer, não estamos perante alguém que isoladamente pratica estes atos. Isolados terão os clientes, eventualmente pagantes, mas temos aqui estruturas de crime organizado. Como existem, embora esse não seja o nosso objeto, no tráfico de mulheres, que enquanto atividade económica é quase tão importante, o tráfico e exploração de mulheres, sobretudo a prostituição, que é quase tão importante como o tráfico da droga ou das armas, embora esteja até semi-oculto pelos mídias. Entretanto, também há a preocupação, aliás, falarei um pouco da Convenção de Istambul. Temos ligações também à violência contra as mulheres, a violência doméstica, também os crimes de ódio. Aliás, os crimes de ódio, também falarei, uma pequena referência, o que toca depois às opções, inclusive em termos de identidade de género. Ligado ao crime de ódio, em Portugal podemos chegar aí. Mas aqui já estamos na criminalização de comportamentos individuais. Não de crime organizado a uma escala continental. Bom, indo em frente. Primeira parte. Proteção das crianças e dos jovens. Efetivamente, referiu, bem, já voltaremos, Convenção do Conselho da Europa sobre o cibercrime. Aliás, esta convenção tem tido uma expansão muito grande. Aliás, sendo o Conselho da Europa, os Estados, económica e tecnologicamente, vamos dizer, liderantes de outros continentes, participaram na própria elaboração da Convenção. Porquê? Porque à escala das Nações Unidas não havia como. Leia-se, Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Japão participaram e são partes desde o início. Também por toda a grande parte da Europa, da América do Norte, vai para o México, vai por quase toda a América do Sul, parte da África e alguma parte da Ásia, já está em Budapeste. Porque, como disse bem a professora Gabriel, estamos perante crimes com relevância global e, pensando no Brasil, o STJ, STF e Polícia Federal não vão para lá das fronteiras brasileiras. E estes actos podem ser praticados a partir de qualquer ponto do mundo, em tempo real.
Não é, se permita, isto já não é o tal exibicionista que anda com um casaco pelo parque. É que esse até pode ser, mas estar, sei lá, na Nova Zelândia ou na Noruega, em tempo real. Bom, dizer, e depois, por razões, sobretudo políticas, alguns Estados-membros da União Europeia não iriam, pelo menos de imediato, ratificar Budapeste, a Comissão Europeia, o Executivo, avançou com uma desagregação. Isto é, aquelas matérias que seriam consensuais deram lugar a propostas legislativas no plano da União Europeia. Havia na altura uma altura, porque isto é a arquitetura Maastricht, que começou em 1992 e foi até 2009 com Lisboa. A decisão quadro é como que a diretiva, mas no âmbito da cooperação judiciária em matéria penal. Uma decisão quadro, luta contra a exploração sexual de criança e pornografia infantil. De qualquer modo, isto não é assim muito novo. Foram dados, sim, por assim dizer, dentes de efetivação. Porquê? Porque o protocolo facultativo à Convenção Internacional de Direitos da Criança, a Convenção de Direitos da Criança é de 89, este é o protocolo de 2000, imediatamente antes de Budapeste, relativo à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil, do qual o Brasil é parte. O Brasil assinou e ratificou o protocolo, que é a Convenção e o protocolo. Aliás, o que tem hoje no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, são os conteúdos do protocolo. O que é que temos aqui? E pensemos ao mesmo tempo... perdão. Já vou dizer porque é que é a primeira... penso que é a primeira geração. O que é que temos? O que seria comum? Produção, oferta ou disponibilização, difusão ou transmissão. Isto é a parte das redes, ou de quem produz conteúdos de pornografia infantil. Mas do lado dos clientes, que são os que mantêm o sistema funcionando, o que é que tínhamos? Obtenção e posse. Atenção, e fica em memória a questão da posse de pornografia infantil. Isto aqui, pronto, não vou referir os artigos, estão aqui detalhadamente os artigos, os números aqui não trabalham, esses instrumentos não trabalham com incisos, quase não trabalham com parágrafos, a técnica legislativa é outra, trabalham com artigos, números e alíneas. Pois há aqui um problema que é interessante, que também existe no Brasil, também existe no ECA, que é a criminalização da pedopornografia, infantil, e aqui o infantil vai até aos 18 anos, que é o critério de criança das Nações Unidas. E aparente e virtual. Quer dizer, temos adultos que na sua liberdade sexual produzem imagens em foto ou em filme pornográficas. Mas aparentam ser adolescentes. Sim, porque o desenvolvimento hormonal não é síncrono e é perfeitamente viável tínhamos uma mulher de 19 anos aparentar ter 14 ou 15. E depois temos outra situação, que é a utilização de instrumentos tecnológicos para alterar a idade aparente. Como no Brasil, eu acho graça, mas no Brasil usam aí a expressão photoshopar. Não utiliza, mas é interessante. Ou seja, que é relativamente fácil reduzir as curvas na imagem, tirar pelos públicos e no sovaco, ainda que no Brasil há pouca gente com pelos no sovaco, mas no norte da Europa é comum, e fazer parecer um adulto uma criança. Depois também temos a virtual, que é aquela que nunca houve nem sequer ser humano. Imagens geradas por computador. E aqui podemos até chegar aos deepfakes.
O que é isto é importante? Porque se pensarmos pornografia infantil, exploração sexual de crianças, aqui não há crianças. Logo, o bem jurídico protegido não pode ser a autodeterminação sexual da criança e do jovem. É que não há nem criança nem jovem. O que é que teríamos aqui? Algo que é difícil de justificar num contexto de um Estado de Direito Democrático. A criminalização de atos que vão contra a imagem de inocência da criança. Até porque está demonstrado por estudos que não há nenhuma relação causal, por vezes nem sequer se demonstra que exista uma relação, uma correlação entre ter acesso a estas imagens, até imagens de desenhos, e depois outras práticas. Bom, claro que aqui estão fora quando não existe sequer a aparência de haver seres humanos. Um exemplo concreto, há desenhos assim de supostos incestos entre o Bart Simpson e a Lisa. Ou a Marge com a mãe. Ninguém, nem que esteja depois de uma noite de copos, consegue confundir o Bart Simpson com uma criança. Pronto, claro que isso está fora. Mas o limite é esse. Bom, em Portugal, e falando rapidamente de Portugal, Budapeste, ou melhor, a decisão quadro, que recebeu o conteúdo e o transferiu, foi inserida, estes tipos, numa alteração ao Código Penal em setembro de 2007. Mas tal como o Brasil... não disse antes, mas creio que ficará, entretanto. Que esta decisão é de cada Estado. Isto é tão polémico que cada Estado, ou aplicar Budapeste ou a decisão quadro, é que poderia decidir se criminalizava ou não a pedopornografia aparente ou a pedopornografia virtual. Portugal quis ser os mais duros. Portanto, que cá está as imagens realistas, mesmo que não exista criança, são objeto de criminalização, ainda que a pena seja inferior do que se fossem crianças reais. Depois temos aqui uma segunda geração. Também no Conselho da Europa, agora a Convenção de Lanzarote, que vai mais longe, ou seja, vai muito mais longe do que o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas, a Budapeste e a decisão quadro, que depois foi seguida, isso é 2007, foi seguida agora por uma diretiva da União Europeia. Porquê? Porque já era possível, já estávamos pós-Lisboa e o novo artigo 83 do Tratado de Funcionamento da União Europeia permite a aprovação de atos em matéria penal, embora só diretivas, não podem ir a atos mais constringentes como os regulamentos. E aqui a questão maior é tecnologia, evolução da tecnologia. De 2001 até 2007 isto mudou muito. O que é que tivemos? Emissão de som e imagem facilitada e interação em tempo real, sobretudo em redes sociais. A internet já não é só para receber, é para interagir. O que é que isso levou os legisladores europeus? Em primeiro lugar, temos, e por isso é que eu vos pedi para manterem em memória a posse de imagens, a criminalização do acesso por streaming. O que é que se passava ainda hoje, se passa, e se passou aqui em Portugal durante anos, e se passa ainda no Brasil. O streaming, e para quem trabalha com direitos autorais, já o entendeu há muito tempo, é algo muito positivo, porque como as imagens não ficam no sistema, assiste e não há cópias. Assiste, até paga para assistir. Bom, esse é o modelo, Netflix, HBO, etc. Streaming. Mas aqui temos um problema. É que as redes
de exploração de pornografia infantil tiveram um salto qualitativo. Funcionando assim, e desculpem a crueza, clientes pagantes recebiam uma mensagem, saber com um endereço URL, saber que naquele endereço, naquele dia, àquela hora, iria, por exemplo, uma criança ser torturada e estuprada em direto. O que é algo arrepiante. Aliás, não consigo quase pensar nada pior que isso, em termos de comportamento humano. Uma criança ser torturada em direto e depois estuprada para que um grupo de, desculpem esta parte menos tolerante, de tarados assistam. E pagantes. Qual é o problema? Como as imagens não ficam, não há como, mesmo que a polícia saiba, mesmo e sabe, não preenche o tipo. Ou seja, no Brasil não preenche a previsão típica. Porquê? Porque não há posse de imagem. Assistiram. Pronto, aí temos. Depois temos também, e isto aliás, assistindo inclusive, encontramos espetáculos ao vivo e para um público. E depois isso, depois nesses instrumentos, embora não seja bem a nossa matéria, porque isto está a montante, temos a indução de várias formas de uma criança para fazer espetáculo. Tecnologia. Mais. Sexting por adultos. Sexting quer dizer, não é o texting, mas de enviar imagens em fotos ou vídeos de práticas sexuais. O que é que acontece? Adultos induzem adolescentes e pré-adolescentes entregando celulares com boas câmaras e dizem assim: olha, você lá na escola, vocês sei o que é que vocês fazem lá com os colegas. Você, quando fizer com o colega, com o namorado, você filma e em vez de mandar para a turma, manda também para mim. E se mandar, eu vou botando dinheiro na conta do celular. Gente de 12, 13, 14 anos, que isso é por aí, a faixa etária, não tem da maturidade para ver a consequência. E depois diz, mas faz uma coisa, você não mostra este celular para a sua mãe. Porque geralmente celulares caros, com boas câmaras, boa emissão. O que é que a rede faz? Capta imagens reais e monetariza essas imagens. Também temos grooming criminalizado. Tudo isto no Brasil não há, no momento. Quer dizer, angariar crianças jovens para práticas sexuais. Bem, está bom, mas isso não cabe no estupro? Não. Porquê? Porque são atos preparatórios. Não começou a tentativa. Sem tentativa, não há crime. É um ato preparatório. Como alguém ir e comprar uma faca, não começou a tentativa de homicídio. Comprou uma faca. Aqui, desde que haja, por exemplo, aqui o que é que seria alguém numa rede social convencer, geralmente assim, os homens mais velhos e umas miúdas, quer dizer, umas moças, convencer que, olha, a gente vai se encontrar num motel tal. E diz, olha, eu já reservei um motel, já tenho um ato. Ou eu envio para você uma passagem de ônibus ou de avião. Bom, e ainda, previsão expressa, para estes aspectos, de medidas contra sites de internet que contenham ou divulguem pornografia infantil. Supressão ao bloqueio de acesso imediato. Mesmo sem ter que ir preliminar, pensar isso através dos reguladores. E é mesmo um dever por parte dos provedores de acesso. Detectam terem um dever de cortar. Depois haverá possibilidades de recurso e de garantias. Em Portugal, rapidamente Portugal, tivemos esta criminalização de relacionados com o acesso ou a assistência a espetáculos. Só em 2015, é uma coisa incrível, porque a diretiva é de finais de 2011, depois houve assim uns problemas políticos e umas ideias assim
até botar chip em pedófilo, coisas incríveis. Isso atrasou muito para lá do prazo pensável. Também isto entrou no Código Penal, 176, novo redação aos números 5 e 6, e também o aliciamento de menores, enquanto que o aliciamento de menores para fins sexuais, tal grooming. Bom, o que é ainda mais incrível é que as medidas contra sites, essa alteração ao Código Penal, embora ainda tivessem na diretiva 2011, estamos em 2020, só foram aprovadas, ou melhor, foram aprovadas antes, mas só foram publicadas a 18 de agosto último, há 3 meses. Bom, quase terminando. Também temos a questão da proteção, não da autodeterminação sexual, mas da liberdade sexual de adultos em contexto de internet. Fonte internacional relevante. Convenção de Istambul. Extenso Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência contra Mulheres e Violência Doméstica. Bem, esta convenção não trata nem de internet nem de nenhuma tecnologia. No entanto, faz sentido ver como tem sido a evolução legislativa, também no meu país, quanto aos limites da violência psicológica no contexto da violência contra mulheres e violência doméstica, porque violência não é só dar um tapa na mulher. Atenção. E também algo que, entretanto, no Brasil já aconteceu, que é um novo modo de entender a violação, o estupro. Ou seja, que não tem que ser como era numa fase, digamos assim, mais patriarcal, em que aliás que foi assim que eu estudei na graduação, quando tive Direito Penal em 1986, que só havia violação se houvesse sexo vaginal. Porquê? Porque o que estava em causa não era a liberdade da mulher dizer que não, mas sim que a família não fosse conspurcada por uma gravidez espúria. Não estava em causa a mulher, estava em causa quase a honra da família. Pronto, mas isso é algo que soa de outro tempo. Bem, Portugal e o que é que ainda no Brasil também já tem criminalização da chamada pornografia de vingança, ou aí é mais comum designar revenge porn, dizem vingança pornô. Bom, de qualquer modo, e aliás, foi bom que a professora Gabriel falasse no RGPD, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque aqui o que está em causa é autodeterminação informativa. Mas não vou falar nisso, como é que o conceito veio da Corte Constitucional Alemã nos anos 80, mas se forem à LGPD brasileira, vejam entre os fundamentos, está lá explicitamente a autodeterminação informativa. Cada um controlar os dados que lhe dizem respeito. Ora, isto aqui temos vida sexual, e a vida sexual está no Regulamento Geral de Proteção de Dados enumerada entre os dados sensíveis. O tratamento de dados sobre a vida sexual alheia é dado sensível. É tratamento de dado sensível. Que requer não só um consentimento, mas tem que ser um consentimento explícito e mais exigente que o consentimento para o tratamento de dados pessoais em geral. Bom, e de qualquer modo, o que é a exceção relacionada a atividades exclusivamente pessoais ou domésticas é, ainda fiz a referência, mas é impensável neste caso. Antes mesmo do RGPD, o que é que nós tínhamos já no Código Penal? E este falta no Brasil. Um crime chamado de devassa da vida privada. Diz isto. Quem sem consentimento e com intenção de devassar, aceder vasculhando, este é um termo um pouco antigo, como aqui esta intenção de devassar é um dolo específico, a vida privada de pessoas, designadamente a intimidade da vida familiar ou sexual, captar, fotografar, filmar, registrar ou divulgar imagens das pessoas. Isto já cabia. Enviar imagens
da intimidade alheia sem consentimento, ou obter as imagens, tanto obter como compartilhar imagens já era crime. Recentemente, uma lei publicada em 9 de agosto de 2018 veio acrescentar uma forma qualificada, quer dizer, uma sanção maior. Se este facto for praticado, vejam, através de meio de comunicação social ou da difusão através da internet ou de outros meios de difusão pública generalizada, quer dizer, captar, fotografar, filmar ou divulgar imagens de vida sexual alheia é um crime de devassa da vida privada qualificada. Depois também, e em linha com o que falei há pouco da Convenção de Istambul sobre a violência contra as mulheres e violência doméstica, nós, também, a mesma lei de 2018 veio prever uma forma qualificada do crime de violência doméstica, mesmo de violência não física, de dizer, se o agente, se o ator do crime, difundir através da internet ou de outros meios de difusão pública generalizada dados pessoais, claro, e tem aqui ideia de dados pessoais, nós estamos aqui, o legislador confirma que mesmo no contexto de violência doméstica, o bem jurídico penalmente protegido é a autodeterminação e informação, são os dados pessoais, designadamente imagem ou som, relativos à intimidade da vida privada de uma das vítimas, seu consentimento. Isto é violência psicológica também. O que é que temos? Temos, na devassa da vida privada, quando não existe uma relação, ou não existiu uma relação, e um crime de violência doméstica qualificada quando isto resultou de uma relação. Bom, ainda temos, e vou fechar, temos questões relacionadas com exibicionismo de teor sexual. Isso corresponderá, também foi a criminalização, tal como no Brasil, a alteração última foi, no caso, com a alteração do Código Penal brasileiro. Temos um crime de importunação sexual. No Brasil deixou de ser uma contravenção para ser crime, e há cerca de 2 anos. Bom, isto é relevante porquê? Porque na previsão típica, a expressão é perante ela, o perante. O que eu entendo é que o tipo não exige uma presença física desde que ocorra em termos simultâneos. Quer dizer, alguém exibir-se perante uma webcam, as tais dick pics, é uma forma de importunação sexual. É porque a pessoa pode desligar. Pois, pode desligar, mas não consegue desligá-lo antes de ser feito. E o mesmo vale, atenção, e eu gostava depois até pensássemos em crimes de abuso sexual de crianças, abuso sexual de menores dependentes, atos sexuais com adolescentes, coação sexual ou mesmo violação. Porquê? Porque é possível induzir a distância com uma câmara, por exemplo, bom, pensemos na coação sexual, induzir uma mulher ou um homem a masturbar-se. Com vários argumentos, inclusive dizer, olha, se eu já tenho as fotos e ponho, vaza as fotos se não fizeres isto para mim. Ou mesmo, algo que foi polémico e há um par de anos no Brasil, que chamaram estupro virtual. É pensável? É. Porquê? Porque, seguindo a linha de Istambul, ponhamos, a introdução de objetos no corpo é também estupro. Quer dizer, obrigar uma mulher, ou hoje também um homem, a introduzir um objeto dizer assim, tentar ser elegante, numa parte côncava do corpo, é estupro. Não tem que ser um pênis, pode ser uma garrafa, pode ser
uma cenoura, pode, mas contra a vontade da, claro que está aqui, é contra a vontade da pessoa. Isso é estupro. E não interessa, não há problema nenhum que não haja possibilidades sequer de engravidar ou algo semelhante. A pessoa foi violentada na sua liberdade sexual. Depois ainda temos a questão dos crimes de ódio. E aqui garanto que não falarei mais, de momento. Complementar à Convenção de Budapeste, temos o Protocolo de Estrasburgo. A Convenção de Budapeste é do final de 2001, este é logo de janeiro de 2003. Mas tem que ver atos de natureza racista e xenófoba praticados através de sistemas informáticos. Eu não percebi bem porque é que isto não tinha ido, até que há uns anos atrás lecionei em Istambul, Universidade Turca. Qual é o problema? Aqui o negacionismo do genocídio é também criminalizado. Como na Turquia é muito complicado falar do genocídio arménio, a Turquia e outros nunca teriam ratificado Budapeste se os crimes de ódio lá tivessem. Portanto, houve esta desagregação prática. Mas aqui só vai atos de natureza racista e xenófoba. Mas Portugal foi mais longe. Foi mais longe do que o Protocolo de Estrasburgo existia. E hoje, artigo 240, número 2 do Código Penal, a propósito de crimes de ódio, diz isto. E vejam, eu fiz questão de transcrever. Quem publicamente, por qualquer meio destinado à divulgação, uma redação anterior até referia por meios eletrónicos, pela internet hoje, porque era uma ligação muito próxima ao Protocolo de Estrasburgo. Provocar atos de violência, difamar ou injuriar, ameaçar, incitar à violência ou ódio contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua orientação sexual ou identidade de género. E aqui não foi, em Portugal, permitam-me que diga isso, fale isso, não foram necessários umas elucubrações muito sofisticadas, chegando até à analogia para, como aconteceu no Brasil com o STF, ao equipararem a orientação sexual ao racismo. Aqui foi o próprio legislador que atuou à antiga com as devidas garantias próprias de um Estado de Direito e como encontram na vossa Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso que se refere ao princípio da tipicidade penal. Bom, acho que já falei demais.